Grandes amizades que eu perdi por pequenas discussões. Vou falar aí os signos, né? O top 4 de hoje, das amizades que eu tive mais tempo, né? Que eu convivi, que, vamos dizer assim, eram bem próximas a mim, que simplesmente acabou por pequenas discussões. Por isso que eu digo assim, eu acho que até vocês já devem ter passado por isso. Às vezes uma brincadeira, ou você entra num assunto e numa discussãozinha, quando você vê aquela amizade que durou anos, simplesmente acaba. Deixa o like para incentivar aí, galera. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, dá aquela compartilhada nas redes sociais de vocês. Deixa seu comentário aí, sempre respeitando os coleguinhas. E me sigam também no Instagram, que está na descrição. Se quiserem mandar uma sugestão, uma crítica. E bora pro vídeo. Na quarta colocação, eu tive uma amizade com duas pessoas de Libras bem bacanas. E assim, nesses 4 signos que eu vou falar, tanto eu já fiz alguma coisa por eles, como por eles ou por elas, quanto já fizeram pra mim. Então, eu considerava assim, amigos, né? Uns bem mais, né? Vamos dizer assim, eu tinha mais contato, né? Mais liberdade que outros. E a amizade era mais forte. No caso dessas duas pessoas de Libra, a amizade durou acho que 2 anos. Uma foi 1 ano e pouco, a outra 2 anos e pouco. E foi uma amizade legal, porque Libra é um signo bastante brincalhão e tal. O problema é que eram 2 tipos de problema. Primeiro, porque quando aconteceu a primeira discussão séria, usava palavras, vamos dizer assim, né? Sabe que Libra usa palavras que magoam muito. Assim como tem a capacidade de conquistar, também tem a capacidade de magoar alguém com suas palavras fortes. Então uma dessas amizades terminou por causa disso, numa discussão em que um pegou, vamos dizer assim, bem no defeito do outro tal, e deixamos de se falar. Mesmo tendo humildade de pedir desculpa, mas viu que a coisa não era mais a mesma e acabou. Né? E a outra amizade, eu comecei a descobrir que a pessoa estava inventando demais, sabe? Querendo se crescer demais. E olha que é meu signo, viu? Então, conforme você vai descobrindo isso, desanima. Porque você pensa, como que eu vou continuar uma amizade, mesmo que a pessoa tenha sido legal comigo um dia, com alguém que eu toda hora tá inventando alguma coisa? Não tem como confiar. A mentira, assim... a pessoa tanto mentia pra mim quanto mentia pra si mesma às vezes. Aí não tem como. Na terceira colocação, signo de Áries. O problema do signo de Áries é o seguinte: eu tive uma amizade muito grande assim com um amigo meu, durou acho que 3 anos. O único defeito dele assim como amizade, e às vezes até, eu não vou falar só dos defeitos dos meus amigos não, tá gente? Eu também vou falar nas partes que eu errei. O que eu errei nessa amizade aí foi em acreditar demais no meu antigo amigo. Porque eu colocava ele assim num patamar até mais alto do que algumas pessoas da minha família. Porque minha família também é um pouco desunida, gente. Eu não vou mentir não, eu não vou falar que minha família é toda, não é não, é meio que cada um por si, assim. Então quando a família não é tão unida, você vai buscar amigos, né? De verdade, claro, você não vai deixar qualquer um ser seu amigo. E esse ariano aí, nossa, a gente tal, convidava as outras pessoas para sair. Na época eu dançava. Eu dançava break dance, tudo, fazia as atividades no parque e tal.
E a gente sempre fazia isso aí, chamava outras pessoas, tá? Às vezes quando a gente tava namorando, chamava a namorada dela, eu chamava minha namorada, minha ex-namorada. O problema é que, assim, uma vez eu recebi um recado de uma pessoa bem próxima dele. Essa é uma pessoa que nem me conhecia direito. E falou assim: olha, não pensa que ele é esse anjo todo. Você fala muito bem dele, mas nem sempre ele fala tão bem de você. E isso eu fiquei meio assim, né? Eu pensei assim: poxa, essa pessoa que tá me dizendo isso, ela não precisa estragar a minha amizade com ele, porque ela mal me conhece e, tipo, ela também não é muito amiga dele. E eu fiquei isso, sabe, só pensando. Aí foi um determinado momento em que tinha marcado no parque lá. Aí tava ele com mais 2 colegas dele, né? E normalmente, assim, às vezes eu chegava assim, pá, meio que tocando nas costas, ou chegava de surpresa, né? Só que aí, quando eu ia chegar de surpresa, tinha uma árvore grande, né? E eu peguei meio que fiquei atrás da árvore, pra ver se ele tinha notado. Tal, tinha chegado eu e outro colega meu. E ele começou a falar mal, assim: ah, vou aproveitar que ele não chegou. E não sei o que. Ah, eu vim aqui mesmo porque, sei lá, eu não queria vir, mas só vim mesmo só pra agradar, mano. Às vezes ele é chato, fica me chamando assim, pra uns lugares que eu não gosto. E eu percebo que se eu falo não, ele não gosta. Fala, tipo assim, eu prefiro que a pessoa fala não pra mim, no meu caso, quando não quer sair, do que pegar e sair sem vontade, gente. E isso eu nunca tinha deixado bem claro pra ele. É porque quando às vezes a gente digita, parece que as palavras vêm frias. Então quando ele não queria ir pra algum lugar, eu achava de boa, só ficava quieto, não tinha outro assunto pra puxar. Aí eu falei: nossa, eu nunca tinha falado mal dele. E ele começou a falar umas coisas lá e aí, sabe, eu falei, na hora eu perdi até a vontade, assim, eu cumprimentei ele, tal, mas aí depois eu fui falar, falei: olha, desculpa, mas eu ouvi o que você falou lá, cara. Ah, mas como você ouviu, eu não te vi. Eu falei: não, mas você precisa falar isso de longe de mim, mano? Não, alguém te falou, não sei o que, mas eu falei porque... Eu falei: não tem justificativa, cara. Não tem justificativa. Simplesmente eu tava atrás de uma árvore lá e você não percebeu na chegada, mas beleza, se essa é a sua opinião, tá certo. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E a partir daí acabou a amizade. Agora a segunda colocação, galera. Signo de Sagitário. Gente, tem parente meu que eu não falo até hoje desse signo, porque eu sempre falo nos meus vídeos, e esse eu vou ser bem breve. Quando quer ser gente boa, Sagitário é. Mas é aí que tá. Mas também quando quer ser egoísta, nessa parte das 3 amizades que eu tive boas. Nossa, velho. Primeiro, egoísta na parte de pensar. Não tô dizendo todo sagitariano, gente. Tô dizendo das amizades que eu tive que não deram certo, tá? Tem muita gente Sagitário ruim, mas tem muita gente Sagitário boa demais. Então, os 3 tinham as mesmas manias. A mania de querer sempre ser o dono da verdade. Não adianta discutir. Eles sempre entendiam de tudo. E quando não entendiam de algum assunto, nem queriam conversar, não queriam ouvir sobre o assunto. E outra coisa, às vezes eram um pouco egoístas. Uma vez eu ia sair com os amigos de Sagitário, esses amigos aí. Aliás, 2 se conheciam. E eu tinha também que encontrar com minha ex, né, da época. E eles pegaram e falaram: não, ué, mas você não, pô, a gente vai pra uma festa, vamos ficar o dia inteiro na festa. Esquece, fala pra ela te ver depois. Eu falei: não, eu posso dividir o tempo, eu fico com um pouco com vocês da festa, mais tarde eu vou ver ela. Não, e não, acharam ruim. Não, você ficar com a gente aqui, a festa vai ser legal, para com isso. Sabe, não dividiram o meio termo.
Quer dizer, não aceitaram meio termo não, ou era tudo com eles ou não era nada com eles. Aí é complicado, né? E numa dessa aí na festa ficaram chateados quando eu fui embora. Aí começaram a não me convidar mais pra lugar nenhum, só me convidavam quando não tinha outras opções. Aí acabou, velho. E eu me dava muito bem com eles, eu sabia muitas coisas deles e eles sabiam muita coisa da minha vida. No caso no caso era 2 homens e uma mulher na época. E em primeiríssimo lugar, uma amizade que eu tive, gente, 9 anos, sem brincadeira. 9 anos. Quem aí adivinha o signo? Gêmeos. Por isso que eu digo, gente, que quando você tem uma discussão com gêmeos, não tem chance de voltar mais à amizade. Esse geminiano, eu tinha 9 anos de amizade. Ele sabia quase tudo da minha vida. Eu sabia quase tudo da vida dele. A gente se falava demais. Ele contava segredos da ex-namorada dele, das mulheres que ele tava ficando. Eu contava de como tava meu namoro, de como... a gente falava sobre de tudo, família, briga, tudo. Tudo. Entendeu? E numa discussão muito besta, quando ele não confiou em mim, aí, e isso que envolvia dinheiro, e era uma mixaria na época, envolvia dinheiro. Aí eu tinha meio que prometido pra ele que eu ia pagar tal quantia, na época acho que era 50 reais tal dia, e eu não fui. Tava cuidando quando eu tinha lan houses, tudo, e eu não fui. E das lan houses eu sempre ia pra casa da minha ex, ou seja, eu acabei ficando quase uma semana lá, porque emendei que era aniversário dela, tudo. Quando eu voltei, tinham mandado um colega meu falou: pô, mano, seu amigo tentou ligar pra você, não conseguiu, porque eu deixava muito tempo. Realmente o erro foi meu também, gente, claro. Mas assim, ele chegou e mandou pro amigo dele falando: eu tô achando que o cara meio que sumiu pra não me pagar. Eu falei: gente, 50 reais. Ou seja, uma amizade. Eu errei, mas era melhor ele ter falado pra mim. Agora ele espalhar pros outros isso, eu não gostei. E aí eu falei um monte, tudo certo, cada um foi pro seu canto. Mas uma amizade de 9 anos por causa disso. Erro foi meu? Sim, mas não precisava espalhar pros outros, era resolver comigo, nem que fosse pagado com juros. Mas é isso aí, galera. Conta a sua história aí de alguma amizade sua que acabou por uma discussão boba. Forte abraço do Cal e até o próximo vídeo.